Olá pessoal, sou o Celso Yamamoto, do Centro de Estudo Shenlong. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito de algumas teorias da acupuntura que são importantes para nós. Isso aqui que está do lado, acho que vocês todos já devem ter visto em alguns outros vídeos. São 5 elementos da acupuntura: fogo, terra, metal, água e madeira. Tá? Esses 5 elementos, como nós sabemos, são importantes em toda a avaliação dentro do conceito da acupuntura para a gente, dentro do princípio energético. E eles possuem 2 ciclos importantes. Um desses ciclos é esse, o ciclo chamado ciclo de criação ou de geração, onde cada elemento gera um outro elemento. Então, no caso, nós temos aqui o fogo, que está gerando energia de terra. A terra, por sua vez, cria a energia do elemento metal. Metal alimenta a energia do elemento água. A água vai estar alimentando a energia do elemento madeira. Madeira alimenta a energia do elemento fogo, então fechando o ciclo. Então, isso é chamado de ciclo de criação. Dentro desse ciclo, tem algumas coisas importantes para a gente. Dentro dele, nós temos uma regra conhecida como regra mãe e filho, tá? Onde, então, cada elemento é mãe do próximo elemento. Então, dentro do ciclo de criação é fácil da gente entender isso daí. Madeira é mãe do elemento fogo, que vai ser mãe. Opa, peraí. Se fogo é o elemento filho, então ele não pode se tornar mãe. É por isso que eu gosto mais de chamar essa regra, não de regra mãe e filho, mas de regra mãe e filha. Porque só dessa forma, então, a gente vai ter um outro elemento se tornando a mãe do próximo. Então, no caso, por exemplo, madeira é mãe do elemento quê? Mãe é mãe do elemento fogo, porque mãe alimenta a energia do elemento fogo. Dessa forma, então, agora sim, sendo fogo filha, né? Fogo, então, pode se tornar mãe do próximo elemento. Então, fogo é mãe do elemento terra, terra é filha do elemento fogo. Então, é fácil de entender esse conceito. Isso vai ser importante para a gente porque em toda avaliação que nós fazemos de energia, nós sempre encontramos pelo menos 2 elementos envolvidos. 2 elementos que ajudam a entender como é que está o ciclo de energia. Então você sempre vai ter uma mãe e uma filha envolvidos aqui nesse caso. Tá? Então daí a importância dessa regra. Temos, além do ciclo de criação, um ciclo de dominação ou controle. Então, cada elemento ajuda a controlar a energia de um outro elemento. Então, água controla a energia de fogo. Então, para você não ter um incêndio, você tem que ter a água controlando o fogo. Terra, para você não ter uma erosão, quem controla a terra? Madeira controla a terra. As plantas controlam a erosão. A água é controlada pela terra. Então, para não haver uma enchente, a água é absorvida pela terra. Então, um elemento controla a existência dos outros. Então, temos esses 2 ciclos de energia. Tá? Ou seja, além dos ciclos de regra mãe e filha, nós podemos falar que temos uma outra regra aqui também, que é a regra avó-neta, tá? Que é fácil de entender, né? Então, dentro daquele ciclo que a gente viu, um elemento sendo mãe do outro, tá? Então, dentro dessa família, o que nós podemos pensar do elemento madeira em relação com a energia do elemento terra? Bem, a madeira seria a avó do elemento terra nessa família. Então é a avó que controla, tá? Um ciclo de controle, a avó que controla a neta. Tá? Então isso daí é uma regra familiar. Então lembre-se, quando nós fazemos a avaliação de energia, é como se nós estivéssemos encontrando um distúrbio familiar dentro dos 5 elementos. 2 elementos no mínimo, uma mãe e uma filha, e de vez em quando a gente encontra um terceiro elemento envolvido, que seria a avó no caso. Então a gente tem 3 elementos envolvidos. Tá? Então podemos ter madeira, fogo, terra, mas podemos ter também uma família envolvida como sendo, por exemplo, terra, metal e água, onde terra seria a avó, a mãe seria metal e a água seria o elemento neta, no caso dessa família. Tá? Então temos sempre 3 elementos, 2 no mínimo envolvidos. Vamos voltar nos nossos elementos então, madeira, fogo e terra, esses elementos para a gente então, faz conta que os 3 estão envolvidos. Por que 3? E se você for ver, esses conceitos que a gente viu são mais representantes femininos, não tem um homem aí no meio. Tá? Isso porque a gente está falando de uma casa chinesa, uma casa antiga. Tá? Os homens não estão mais dentro da casa, tá? Ou eles estão no campo cuidando da agricultura,
Ou no período de entre safra também, os homens estão fora de casa, eles estão na cidade trabalhando, fazendo um bico de alguma coisa, né? Estão trabalhando como carpinteiros, pedreiros, alguma coisa para manter o sustento da casa. E a mãe às vezes também não fica o tempo todo dentro de casa. Ela está cuidando de uma horta familiar, por exemplo, para complementar o sustento da casa, cuidando da criação dos animais. Então, dentro dessa casa chinesa, se tem crianças, quem é que vai cuidar dessas crianças? Pois é a avó que vai cuidar, então, dos seus netos, das suas netas. Por isso que então, a gente tem aqui o ciclo de controle, conhecido então como avó e neta. Tá? Então, isso daí é uma casa chinesa. Ou, no caso, é uma forma de a gente entender como é que funcionam os ciclos de criação e dominação dentro dessa visão da medicina chinesa, então. Okay? Então, mas como é que a gente usa isso em acupuntura? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que sofre de muita irritação, muito nervosismo. Essa é uma que a gente pode associar com a energia do elemento madeira. Madeira, a emoção é a raiva. E a pessoa pode estar com muita raiva e isso está provocando o que nela? Um aumento da pressão arterial. Isso tem correspondência para a gente com a energia do elemento fogo por causa do coração, que é o órgão do elemento fogo, então. Então a gente tem uma família envolvida aqui, então a gente tem uma mãe que está muito irritada e ela está levando essa energia para o elemento seguinte, para sua filha, então no caso, que seria o elemento fogo. Então a gente já teria, então no caso, dois componentes, dois elementos envolvidos, uma mãe e uma filha em termos dessa comparação energética. Então isso daí é importante para a gente entender que a gente nunca deve tratar apenas uma coisa. Por exemplo, eu não vou tratar só a pressão alta de alguém. Porque nesse caso, por exemplo, eu não tenho que tratar só a pressão alta, eu tenho que tratar também a energia do elemento mãe. Ou melhor, eu tenho que tratar o elemento madeira. Porque senão, se eu só tratar a pressão alta, o que vai acontecer? A mãe vai continuar mandando energia para sua filha e nisso daí eu estou fazendo o quê? Só estou tratando os sintomas e não estou tratando a energia vital da pessoa, a energia como um todo, então. Tá? Da mesma forma, eu posso ter a mesma irritabilidade no elemento madeira, só que ela não está provocando nenhuma alteração na energia de fogo, que ela está causando uma gastrite, por exemplo, uma gastrite nervosa. Então tenho dois elementos aqui, só que aqui no caso é uma avó e uma neta. A avó estaria agredindo a energia da neta, causando então distúrbio no elemento terra. Então não adianta tratar só a gastrite, eu vou ter que tratar da mesma forma a energia do elemento avó, eu vou ter que trabalhar a energia do elemento madeira também. Então essa regra mãe-filha, avó e neta serve para a gente entender que para tratar uma pessoa a gente não deve tratar só o sintoma, temos que tratar o todo, temos então que tratar essa casa de energia como um todo. E tem que encontrar então os familiares que estão adoecendo essa casa. Se eu conseguir entender esses familiares que estão adoecendo a casa, eu consigo tratá-la como um todo. Ou seja, como se nós estivéssemos fazendo uma terapia familiar energética para tratar então essa casa chinesa, essa casa de energia. Lembrar, essa casa de energia são os 5 elementos. E os 5 elementos é a nossa energia vital, a nossa energia de saúde. Por isso que é importante nós conhecermos esses conceitos todos dos 5 elementos para fazermos um tratamento adequado do todo de uma pessoa. Bom, eu sou o Celso Yamamoto, sou o professor do curso de acupuntura do Centro de Estudos Shenlong. Espero que essa informação tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a acupuntura. Entrem no site www.shenlong.com.br para ver a minha agenda de cursos presenciais e também os cursos online que eu estou disponibilizando para que vocês possam não só aprender, mas também se aperfeiçoar cada vez mais dentro da acupuntura. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Até logo.